Fala galera do IBV, beleza? No vídeo de hoje vamos explicar em quais casos você tem que pagar impostos sobre a negociação de ações e de quebra, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar na prática como emitir a DARF, que é o documento necessário para pagar esse tipo de imposto. Ficou interessado? Então vem comigo! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao IBV. Aqui você aprende e fica por dentro de tudo o que acontece no mercado de ações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Em operações com ações, você é obrigado a pagar impostos em dois casos. Um dos casos é se você acumular vendas de ações que superem 20 mil no mês com lucro, e no segundo caso, se você obtiver lucro em uma operação de day trade, que seria comprar e vender uma ação no mesmo dia. Então, fazendo operações normais na bolsa que não superem os 20 mil por mês, você é isento de pagar imposto. Mas a partir do momento que você superou esse valor ou realizou uma operação de day trade, aí você já é obrigado a pagar impostos. Em toda operação de venda que você faz com lucro, existe o chamado dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte. Basicamente, ele serve para mostrar para a Receita Federal quais foram as movimentações daquele investidor em um mês específico. Quando você supera os 20 mil em vendas de ações no mês com lucro, o imposto devido é de 15%. Então, para pagar a DARF, você subtrai primeiro o valor que já ficou retido na fonte, que no caso desse tipo de operações é de 0,005%. Vale mencionar aqui que o imposto que fica já retido na fonte é sobre o montante total vendido, mas o imposto que você paga é sobre o lucro apenas. Então primeiro você calcula quanto obteve de lucro e depois disso você retira desse lucro o percentual que deverá ser pago de impostos. Vamos supor que no mês de junho eu vendi 40 mil em ações e obtive um lucro de 3.500 com essas vendas. Como se trata de operações normais, o imposto total devido é de 15%, já que eu superei e muito os 20 mil que eu tenho de limite para ser isento. No caso, então, uma pequena parte já ficou retida lá na corretora, que é aquele 0,005%, o dedo duro. Normalmente, se você pegar o seu extrato de negociações, já tem isso feito para vocês. Mas se não, você pode calcular, é só fazer o 0,005 de 40 mil, que é o montante total. Nesse caso aqui deu R$2. Agora que a gente já sabe quanto ficou retido na fonte, a gente precisa saber quanto que é 15% do lucro que a gente obteve na operação. Então eu tenho que fazer a conta. Quanto é 15% de 3.500, que foi o meu lucro? Nesse caso dá 525. Após eu ter esse valor, eu subtraio o valor que já tinha sido retido lá atrás na fonte. Então fica 525 menos R$2, que dá o total de R$523. Então, esse é o valor final que deve ser preenchido na DARF. Já em operações de day trade, o imposto total a ser pago é de 20%, mas o valor retido na fonte é de 1% sobre o lucro da operação. Então, se essa mesma operação fosse realizada em um day trade, o cálculo ficaria assim. Primeiro, a gente calcula quanto é 1% do nosso lucro, no caso, 1% de 3.500 dá R$35. Beleza, agora a gente já sabe quanto ficou retido na fonte. E agora a gente vai calcular quanto é 20% do nosso lucro total, 3.500, que dá R$700. E agora ficou fácil, é só a gente subtrair R$35 retidos na fonte de R$700, que seria o valor cheio, que dá um total de R$665. Esse é o valor que deverá ser pago através da DARF. E agora que a gente já entendeu como funciona o cálculo, dos impostos, a gente vai aprender a gerar a DARF. Para quem não sabe, DARF é uma sigla que significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E agora a gente vai fazer na prática aqui juntos. Então é bem simples, você vai entrar no Google, pesquisar por Sicalc Web e entrar na primeira página que vai aparecer da Receita. Depois disso, ele vai deixar duas opções para a gente, que é escolher entre pessoa física e pessoa jurídica. Operações comuns são feitas por pessoas físicas, então você seleciona essa opção. Depois disso, a gente vai na guia Pagamento. Agora você vai selecionar o seu estado e município.
Beleza, agora tem o código da receita. Por padrão, esse código é o 6015. Ele já estava até preenchido porque eu já utilizei algumas vezes. Selecionou o código, dá um avançar. Nessa próxima janela, a gente tem dois campos para preencher. O campo do período e o valor principal. No caso do período, você vai colocar o mês em que foi realizada a operação. No caso, a minha operação foi realizada no mês 6 de 2020. Então, eu coloco 06/2020. E no valor principal, a gente vai colocar aquele valor que a gente calculou lá atrás, que seria o valor de impostos a serem pagos. Nessa próxima tela, no campo referência, você não precisa preencher nada, pode deixar em branco. Só confira as informações que você preencheu anteriormente e se tiver tudo certo, pode clicar em continuar. Após isso, ele vai pedir o seu CPF e uma confirmação de letras lá embaixo. Pronto, agora ele já deixa você imprimir a sua DARF. Feito isso, é só pagar essa DARF com qualquer aplicativo, ou numa lotérica, ou em qualquer banco. Uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar de fazer é de guardar os comprovantes de pagamento das DARFs. E isso vai te ajudar muito na declaração de imposto de renda. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como que funciona, o cálculo e o pagamento das DARFs. E se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Combinado? Valeu e bons investimentos!